Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Que ótimo! Estamos aqui juntinhos hoje para a nossa aula, aqui na disciplina de História. Gente, nós temos estudado vários assuntos importantes aqui na nossa disciplina de História. Temos vivenciado aqui sobre a nossa sociedade, sobre os elementos, aqui as relações sociais. Temos visto também os marcos da memória da cidade, então, os centros históricos, a história do nosso município. Olha só quanto conteúdo interessante a gente já pôde verificar durante as nossas aulas de história. Então, foram aulas bastante produtivas que a gente aprendeu sobre a nossa sociedade, sobre a história do nosso município. E hoje, gente, nós vamos aprender também sobre a relação entre a cidade e o campo. Será que tem alguma relação? Será que tem muitas diferenças? Será que tem alguma coisa em comum entre a cidade e o campo? Então, nós vamos ver a partir de agora. E esse texto, né, esse conteúdo, ele se encontra lá no seu livro, na página 52 até a página 54. Então, vamos ter aqui, olha, o nosso conteúdo. As áreas rurais são conhecidas como campo e as áreas urbanas, elas são conhecidas como cidade. Então, vocês sabem que nós temos as áreas rurais e nós temos também as áreas urbanas, conhecidas, né, como campo e a cidade. Quando as pessoas elas querem diferenciar essas áreas, elas chamam lá no campo e também chamam de cidade, as áreas urbanas. Vamos observar primeiro aqui algumas vantagens de viver em áreas urbanas. Será que existe alguma vantagem em viver nessa área urbana? Vamos conhecer. Primeiro aqui nós vamos observar que uma das vantagens de viver em área urbana é conviver com grupos maiores. Há mais pessoas, a diversidade é maior, também uma maior diversidade de serviços e opções de entretenimento. Então, aqui na área urbana, há vários tipos de serviços, porque há vários restaurantes, há pontos comerciais, existem também, em termos de hospitais, e todos esses locais, eles precisam, né, de pessoas para trabalharem. Então, há uma maior diversidade de serviços para que essas pessoas elas possam estar aqui. Por isso que a área urbana, né, a cidade, ela recebe muitas pessoas na quais vem com o intuito de trabalhar aqui. E também, gente, como opções de entretenimento, porque aqui na área urbana também há shoppings, cinemas, parques ecológicos, então parques também de diversões. A maior parte de entretenimento você pode encontrar nas áreas urbanas. Então, essa também é uma das vantagens de se viver nessas áreas. Mas também as áreas rurais, elas também têm muitas vantagens. Primeiro, é ter acesso à maior área verde, como plantações, sítios, fazendas e chácara, além de animais. Então, as pessoas que vivem lá nas áreas rurais, uma das vantagens que elas podem obter é ter essa maior área de verde, de natureza, né? De convivência aí entre a natureza,
em relação também aos animais, respirar um ar puro. Vocês sabem que a diferença também maior em que vive na área urbana com a área rural, também essa parte aqui que na área urbana há menos poluição do que na área rural, né? Aliás, a área rural, gente, ela tem menos poluição do que a área urbana, porque a área urbana já vem aquela parte de ter muitos carros, né? Aquele congestionamento e ali aquela quantidade de carros, ela vai gerando aqueles gases que poluem o meio ambiente. E lá na área rural, não. Na área rural, como é o menor número, né, de carros ali, de avenidas, de ruas ali, então ali dá para se respirar, dá para ter um contato com a natureza da melhor forma. Olha só também aqui a gente vai citar para vocês algumas vantagens de morar no campo ou na cidade. Observamos aí quais são as vantagens de morar na cidade. Primeiro, uma variedade de comércio, conforme a tia Alessandra já explicou para vocês. Indústria, restaurantes, locais comerciais. Então, na cidade, existem uma variedade desse tipo de comércio. Opções culturais, museus, teatros, locais onde você possa conhecer mais da história, pontos turísticos também, você pode encontrar na cidade. A oportunidade de emprego. A oportunidade de emprego, ela vem ligada ali à variedade de comércio, né, gente? Como há vários estabelecimentos comerciais, há várias indústrias, então essas indústrias, esses estabelecimentos, eles necessitam de pessoas para que possam trabalhar nesses setores. O transporte público também, gente. Aqui na cidade é mais comum de se haver o transporte público, que infelizmente não existe lá no campo, nas regiões rurais. E ter uma rede de serviços próxima, por exemplo, a parte quem cuida da energia, a Enel, né? A parte que cuida ali do sistema de distribuição de água. Então, esses locais, eles estão mais próximos de quem mora na cidade. Agora, gente, no campo também nós temos várias vantagens, entre elas o ar mais puro, porque não tem ali a quantidade de indústria, a quantidade de carros lançando poluentes nas ruas, então ali você encontra o ar mais puro, uma vida mais calma, né? Sem essa agitação que existe na cidade, sem esse trânsito muito movimentado. Lá no campo não, lá no campo já a vida é mais tranquila. A maior confraternização com vizinhos, que lá nas cidades, nas áreas rurais, as pessoas elas se conhecem mais facilmente, né? Ah, porque esse é o filho de fulano, que é neto de Beltrano, que foi, aí vai, contando, as pessoas conhecem até pela genealogia da família, né? As pessoas conhecem umas às outras. Então, existe aquela maior confraternização com os vizinhos, nos quais, nas cidades grandes, muitas vezes as pessoas não conhecem nem o seu vizinho, não tem a oportunidade nem de falar com os seus vizinhos. No interior, não. No interior, as pessoas gostam muito de se confraternizar umas com as outras. Outras vantagens de morar no interior são os alimentos livres de agrotóxicos, porque ali o próprio agricultor, ele cultiva aquele produto, né, ali nas suas terras, ele próprio vai consumindo daquilo que ele está plantando.
Também não enfrentar o trânsito, né? Conforme a tia Alessandra já citou para vocês. Como as pessoas elas vivem mais nessa parte do campo, elas não necessitam tanto de estar utilizando aí esses carros. Agora, gente, nós vimos as vantagens, né? Nós vimos as vantagens de morar na área urbana, mas infelizmente existem também essas desvantagens. E a tia Alessandra vai relatar aqui para vocês algumas desvantagens de viver aqui na área urbana. Primeiro, é o tráfego de veículos muito intenso, gerando problemas no trânsito. Muitas vezes a quantidade de carros é tão grande que aí gera um congestionamento, né? Aí, ó, a pessoa tem que ficar ali horas e horas esperando para que o fluxo do veículo, né, que os veículos comecem a se movimentar ali naquelas ruas, naquelas avenidas. Outra é perder a paisagem natural para prédios, lojas, bancos e avenidas. Então, como a área urbana, ela tem vários centros comerciais, para que se possa ter esses centros comerciais, é necessário muitas vezes derrubar aquela paisagem, modificar toda aquela paisagem natural que antes existia ali, árvores, né, aquelas plantações, retira-se para se colocar esses centros comerciais. Outra desvantagem é ter pouco contato com a natureza, né? Conforme a gente já falou, devido eles terem que modificar essa paisagem natural, pouquíssima são o contato com a natureza que as pessoas têm nas áreas urbanas. Outra desvantagem é respirar um ar empoeirado, né? Que ali as ruas, as avenidas, aí o acesso de movimentação de carros, de ônibus, aí vai tudo gerando aquela poeira, então aquelas pessoas já vão respirando aquele ar empoeirado. E conviver com a poluição sonora, é buzina, é um que coloca um som mais alto, é um que tem umas festas, então essas são as desvantagens de viver nas áreas urbanas. Agora, na área rural também, gente, a gente tem algumas desvantagens. Então, nós vamos lançar para vocês aqui as desvantagens de viver em áreas rurais. Primeiro desvantagem é estudar em uma escola que muitas vezes é distante da residência. Gente, há alunos, né, que para poder ir para a escola lá na área rural, lá no campo, eles precisam pegar os ônibus e ali passar alguns minutos, né, longe da sua casa, muito longe da sua residência, para poder, né, conseguir ter acesso a uma escola. Outra coisa é ter poucas opções de serviço e entretenimento. Então, lá nas áreas rurais, é bem mais pouco ali aquela parte, né? Olhe lá quando se tem um cinema, quando se tem, assim, um shopping. Agora, gente, está tendo essa modificação, né? Porque também em muitas áreas rurais, nós vemos também o acesso dessas pessoas. Claro que não é tanto como nas áreas urbanas, tá? A cidade, ela precisa do campo, assim como o campo precisa da cidade. Então, é uma relação, assim, muito contínua. Então, tanto a cidade, ela precisa do campo, mas o campo também, ele precisa da cidade. Um não pode viver sem o auxílio do outro. As atividades do campo, elas produzem mercadorias que são consumidas na cidade, como verduras, frutas, cereais, leite, carne. Então, todas essas
mercadorias que nós consumimos aqui na cidade, elas são produzidas em grande parte no campo, né, nas áreas rurais. Já as atividades da cidade produzem mercadorias que são consumidas no campo, como as vacinas, os instrumentos, os equipamentos, adubos e etc. Olha como você pode observar aí a integração entre os dois. O campo fornecendo matéria-prima e a cidade fornecendo o produto industrializado. Perceba que há uma relação de complementação entre a cidade e o campo. Então, nós vamos fazer a nossa atividade no livro, da página 55 e também da página 56. Observando, gente, sempre essa relação entre a cidade e o campo. Então, vamos lá, que a tia Alessandra vai explicar para vocês aqui, passo a passo, como você deverá realizar a sua atividade. Vamos lá. Na primeira questão, você irá observar as imagens e escrever CI quando se tratar de situação da cidade, ou CA para situações do campo. Existem aí essas quatro imagens. Se relacionar à cidade, CI. Se relacionar ao campo, CA. Na segunda questão, você vai observar os trabalhos e vai circular de vermelho os comumente encontrados na cidade e de verde os que são encontrados no campo. Já na terceira questão, nas imagens abaixo, observe o vestuário e explique por que as pessoas do campo e da cidade se vestem de maneira diferente. Então, após analisar essas imagens, você vai escrever e explicar o porquê que as pessoas do campo e da cidade se vestem de maneira diferente. Agora vamos para a página 56, no qual você vai responder as questões aí da quarta, você vai responder as questões aí da quarta questão. No A, exemplifique a relação entre a cidade e o campo. Qual é essa relação entre a cidade e o campo? O que é que eles têm em comum um com o outro? Aí você vai colocar aí essa explicação, exemplificação no item A. Já no item B, você vai citar alguns produtos que são transportados do campo para a cidade. Quais são esses produtos? Você irá escrever aí no item B. Já na quinta questão, você vai observar a imagem. Como tem sido realizado o trabalho do campo nos dias atuais? Comente com seus colegas. No caso, meus amores, como nós estamos no sistema online, você irá comentar aí com seu papai, com a sua mamãe, com o seu responsável e você vai escrever essas considerações abaixo. Como tem sido realizado o trabalho no campo nos dias atuais? Será que eles estão trabalhando, fazendo o trabalho da mesma maneira como eles faziam antigamente? Então, você pode conversar com o seu pai, seus responsáveis, sobre essa questão e escrever as suas observações aí na nossa última questão. Queridos e amados, essa foi a nossa aula de hoje de Geografia. Beijão da tia Alessandra e até logo mais. Tchau, amores!